E depois de a gente ver tudo isso em questão do substrato, e onde que a vida entra em tudo isso? Não vou entrar em detalhes, mas como já foi comentado nos vídeos e até na aula da Miriam, a vida se origina talvez em fundos oceânicos, em locais aí onde você tem essas chaminés, onde você tem muitas reações químicas, muitas reações de oxirredução, disponibilidade de moléculas orgânicas que vão se catalisando, talvez formando moléculas que catalisam sua própria produção. Olha, Oi? eu tenho uma questão a respeito da vida se originar. Eu sei que essa é a escola do Douglas, né? O Douglas defende isso, né? E acho que todos os experimentos que ele faz são pensados basicamente nisso. Eu lembro que numa HAL, que foi a HAL de... Não sei, acho que foi a HAL de 2018, 2019, eu não vou me lembrar quando que foi. A gente estava conversando até no meio da palestra dele sobre essa questão da origem da vida em fundos oceânicos, em algo mais parecido com realmente essas fumarolas, ou em poças, né? Não poças tal como a gente conhece hoje, mas pequenas lagoinhas de água em que tivesse a presença principalmente da argila, né? E eu fico pensando que seriam ambientes mais propícios, e aí você é engenheiro químico, talvez você consiga me rebater. Mas num ambiente que não é oceânico, eu tenho menos... Eu consigo aproximar mais as coisas e elas reagem com maior facilidade, né? Não é a minha escola, essa é a escola da argila, é a escola que eu defendo mais porque me parece ser a mais coerente, para a origem da vida, pensando num ambiente mais restrito para reações químicas, para a fase da vida pré-biótica. E nos oceanos você tem o troço mega disperso ali. Como que eu fico pensando na dispersão dessa química toda. Então, como que as coisas iam se juntar ali, você entendeu? A princípio, pensando que a vida poderia ter se originado, ao invés de ser meio que em superfície, em poças intermitentes e tal, no fundo dos oceanos. Qual que é o argumento para isso? Olha, eu vou ser bem sincero em relação ao que eu penso. O que os côndrulos, né, dos meteoritos me ensinaram é que é difícil você... Às vezes existem alguns processos onde você não consegue responder por um único fenômeno. Um fenômeno não é respondido por um único processo. Às vezes você precisa de vários processos para responder isso. E eu acho que a origem da vida vem disso, sabe? Os fundos oceânicos, você tem catálises e diferentes de energia que você não tem em outros locais, mas você pode ter ambientes de decaimento radioativo local também possibilitando a formação de outras moléculas, a queda de meteoritos trazendo outras moléculas, os impactos e poças com argilosilicatos também formando outras moléculas. Então, eu acho que é tudo uma série de processos, sabe? Muito diferentes que vão ter que dar origem a moléculas diferentes. Talvez o raio, ele possa ter formado algumas moléculas em específico muito ricas em nitrogênio, que talvez, naquele experimento de Urey e Miller, que talvez não tenha outras condições que aquilo se forme. Às vezes a energia é necessária para você ter uma quebra de uma ligação e formar uma molécula específica muito oxidante, dependa do decaimento radioativo e espécies de urânio. Então, assim, eu não consigo dizer onde a vida teria surgido. Eu não sou capaz de opinar em relação a isso, mas eu sou capaz de opinar de que... Eu entendo um pouco o seu ponto. Assim, um dia a gente podia, até numa das palestras que o Dimas estiver presente, né? Uma coisa, né? Acabei captando o seguinte. A gente está falando de química pré-biótica, o processo evolutivo aconteceu também, né, nessa fase pré-biótica. Eu acho que várias entidades, vamos chamar de entidades por enquanto, surgiram e entraram em extinção antes do que a gente define como vida propriamente dita ter se estabelecido, né? Então, pode ser que realmente, né,
essa fase pré-biótica ela tem acontecido em vários desses lugares, tanto no fundo dos oceanos, em poças em superfície, em lava, etc, etc. E o que ficou disponível e sendo arrastado de um lado para o outro pode ter sido essa comunidade pré-biótica, que se estabeleceu em um determinado local, que não sabemos exatamente onde é ainda. E começou a se diversificar. Fane do céu, depois a gente volta nesse minuto de gravação, porque dá para escrever um troço com isso, mas desculpa e voltando Ok. Então, como discutir como se origina a vida? Eu só trago isso para a gente ver como a questão desses tipos de ambientes, você tem condições às vezes semelhantes, às vezes diferentes, para a formação de diversos compostos, de diversas condições e talvez origens. Então, eu acho que os meteoritos tiveram aí seus 2 centavos de contribuição, seja trazendo mais matéria orgânica, seja trazendo moléculas complexas, seja criando nichos em ambientes que enriqueceram mais ainda a nossa química. Mas a gente tem que olhar para fora também, porque às vezes a gente está perdendo coisas que a gente não sabe porque as pistas já se foram há muito tempo. Então, a astrobiologia faz muito disso, tentando entender esses ambientes. O que nós temos hoje de Vênus, por exemplo, é um ambiente rico em ácido sulfúrico, pressão atmosférica superficial 90 vezes maior do que a da Terra, temperatura de derretimento de chumbo na superfície, mas nós temos na alta atmosfera uma faixa ali onde você vai ter uma pressão próxima da Terra, você vai ter água, você vai ter ácido sulfúrico, mas vou contar logo que ácido sulfúrico não é uma coisa totalmente esterilizante. Você tem uma pressão condizente, você tem uma química que pode ter formado, por exemplo, elementos, e aí eu deixo um aspas bem grande, a identificação da fosfina, que poderia estar presente ou não se sabe ainda com certeza, e se estiver presente pode ser ou não de origem biótica ou abiótica, tudo muito complexo ainda, mas talvez no passado Vênus tenha tido um ambiente propício para a vida, que é uma das propostas do Carl Sagan. Às vezes Vênus teve o surgimento da vida, teve uma alteração gradativa das suas condições ambientais, e essa pressão ecológica fez com que a evolução levasse a vida a ambientes que nós não estamos acostumados aqui na Terra, e aí de repente você tem uma condição propícia para que a vida como nós conhecemos possa florescer, e que a gente não está conseguindo enxergar ainda. Então, vira e mexe, assim, tipo, tal qual Einstein, quanto Sagan e Einstein, mesmo quando eles erram, eles podem estar muito mais certos do que a gente imagina. Então, escute esses caras. Marte, hoje, um ambiente com baixíssima pressão atmosférica e uma fração minúscula do que da Terra. Até a gente chamaria basicamente de quase um vácuo, o que Marte chama de atmosfera. Baixíssimas temperaturas, onde no máximo, no momento de pico ali, chega a uns 15 graus Celsius, mas é o pior do verão deles. Alta irradiação de ultravioleta, já que Marte não tem a proteção por ozônio, que nós temos graças à grande oxigenação que aconteceu na Terra, graças à vida. Então é uma proteção. Mas, por exemplo, Marte é muito rico em ferro, e ferro solúvel em água, né? O ferro quando é disponível na forma líquida, como o ferro 3+, que é o ferro da ferrugem, entre aspas, né? Que é o ferro que dá essa cor vermelha para Marte, quando ele está solúvel, ele vira um protetor solar fantástico. Não passem ferrugem na cara quando vocês forem na praia, tá? É só uma ideia. Cometas, por exemplo, que são riquíssimos em matéria orgânica, como já foi estudados por sondas e como nós falamos, possivelmente ligados aos meteoritos mais primitivos, mais ricos em carbono e mais ricos em moléculas orgânicas, mas que não tem uma atmosfera, temperaturas baixíssimas e alto índice de ultravioleta. Mas será que
talvez um pouco abaixo da superfície, vocês não têm uma condiçãozinha de talvez uma vida se valendo ali daqueles voláteis que ainda estão presentes. E mesmo a satélites como Europa, como outros satélites de Júpiter e de Vênus, Encélados, poderiam deter aí grandes oceanos líquidos ainda, até na subsuperfície. Lembramos os grandes lagos como o Lago Vostok, lá no fundo da Antártica. Além disso, Europa tem mais água do que tem água na superfície da Terra. Então, como se formou muito mais longe, depois da linha de gelo, tem muito mais água nesse corpo que é muito menor do que a Terra. Mas teríamos problemas de ser oceanos muito profundos, com grande pressão, baixíssimas temperaturas, a alta radiação devido ali ao campo magnético fortíssimo de Júpiter, a própria defeitos de maré, ou até a existência que nem os estudos do Douglas, né, o Douglas Galante, sobre a possibilidade de você ter locais aí com enriquecimento de materiais radioativos, como o urânio, que poderiam estar criando ali microambientes mais quentes e com as reações de oxirredução propícias para a origem da vida, talvez. E que tipo de organismos conseguiriam viver nesses tipos de ambiente, né? Quem são esses bichos que aguentariam que nós chamamos de extremos para a gente, né? Lembra que é muito antropocêntrico, né? O calor em relação ao que a gente vive, o frio em relação ao que a gente vive, mas existem faixas onde poucos seres vivos conseguem aguentar, que estão próximos dos limites. Nós chamamos de os organismos termófilos, que aguentam calor, os que aguentam frio, ambientes hipersalinos, basicamente sem água, extremamente secos, extremamente ácidos ou alcalinos, então organismos que vivem no ácido sulfúrico, basicamente, ambientes nóxicos, altíssimas radiação ou alta pressão. Então, entender esses organismos, e aqui eu destaco um deles, é muito importante para a gente pensar na possibilidade de colonização lá fora.